muito bem-vindo, professor Gabriel Grabowski. É uma satisfação tê-lo aqui nesse canal. O professor foi meu colega, eu tive o privilégio de estar dividindo com ele sala de aula, e ele circulava pelo mundo da filosofia, sociologia, política, sociais, por tudo, assim, deixando todos os estudantes universitários assim encantados. Depois a vida rumou para outros destinos e a gente se separou, né? Mas Exato. que a gente pode se encontrar nessa estrada da vida. E eu, esses dias, lendo uma matéria, uma notícia no jornal universitário, de que o professor Gabriel está lançando uma disciplina numa universidade que fala sobre felicidade. E a felicidade, Gabriel, tem sido assim uma constante nas discussões, nos meus atendimentos, das pessoas que me procuram para emagrecer. Seguidamente, as pessoas têm a sensação, manifestam, de que o emagrecimento vai lhes dar felicidade. E, às vezes, elas passam longos períodos das suas vidas comendo para obter prazer, que é uma parte da felicidade, né? Ter prazer é algo que está conectado, e ao mesmo tempo um desejo de emagrecer e não comer. Então são dilemas, né? E eu fico pensando o quanto que isso tem a ver com a nossa sociedade contemporânea, né? O momento atual que vivemos, de uma busca pela felicidade, ao mesmo tempo por uma busca que eu acho que é muito pela materialidade, né? A gente vai preenchendo com tudo que for. Eu fico pensando sempre na questão da sociedade de consumo, que foi minha tese de doutorado, né? Então, a gente busca no comprar e no comer tudo de fora, tudo muito material e menos espiritual, Sim. muito menos dentro do nosso sentido, da nossa moral, da nossa ética, no sentido de que o que é bom para mim é bom para todos, né? E a gente, nessa sociedade mais individualista, a gente foi aprendendo a sobreviver nessa selva. Estou fazendo uma introduçãozinha aqui até para a gente deixar mais pessoas irem acessando e o Gabriel poder contribuir. Mas nos meus rascunhos, Gabriel, até aquecendo o nosso bate-papo, eu fiquei pensando que se o tema é emagrecimento, se ele está ligado à felicidade, porque as pessoas me dizem ficar magro é ser feliz. E, por outro lado, às vezes ficam magros, não ficam felizes, porque o resto da vida continua acontecendo, e daí voltam a comer, porque daí comer é muito prazeroso e as deixa felizes. Então, é uma contradição, né, que mora dentro da gente. Felicidade e prazer, eu acho que tem muito a ver, e o Gabriel vai poder me confirmar ou não sobre isso, né? E eu convido quem estiver participando a contribuir também. Mesmo na abundância dos eventos prazerosos dessa nossa sociedade ocidental, as pessoas estão muito infelizes. E isso aí me chamou a atenção que o Gabriel escreveu exatamente o que eu penso, né? Que é um desafio contemporâneo conciliar esse desfrute da vida, que hoje a maioria das pessoas hoje né, principalmente aqui, que está escutando, e ao mesmo tempo a sobrevivência nas culturas, porque nada preenche, nada é o suficiente. Então, a tranquilidade do espírito vai ficando difícil da gente alcançar. E por isso que eu achei que é pertinente essa nossa discussão hoje aqui. Porque a gente tem dor e sofrimento com a obesidade, pelo menos é isso que as pessoas fazem, e ao mesmo tempo não conseguem atingir esse estado de equilíbrio. Né? Então, é um cotidiano que a gente está vivendo voltado a valores e crenças, onde ser obeso, ter sobrepeso é um problema, traz sofrimento. As pessoas que têm excesso de peso se sentem enfraquecidas na sua determinação, na sua segurança, na sua autoestima, se sentem discriminados, excluídos, sofrem preconceito. E isso é real, né? Eu fiz estudos avaliando com profissionais da área da saúde se havia preconceito em médicos, psicólogos, enfermeiros. E existe preconceito do profissional quando tem na frente de uma pessoa gordinha. Então, é real essa sensação. E daí as pessoas
ficam, então, comprando ou comendo com uma necessidade compulsiva de obtenção, seja lá do que for, e sinalizando uma forma de viver para garantir preenchimento e gratificação imediata. Então, é uma forma de viver que, se eu me preencho, parece que momentaneamente eu estou mais feliz. Só que depois vem em seguida um buraco negro. Olha, o Douglas foi colega do IPA lá, estudante nosso, que está aqui nos assistindo, provavelmente porque viu que o teu nome ia estar aqui, né? Para a gente matar a saudade do prof. Sim. Então, acho que é mais ou menos por aí, né? Bom, depois eu finalizo o que eu quero dizer mais aqui, mas eu acho que é isso, né? Eu li num material essa semana um professor de filosofia dizendo que o prazer excessivo gera corrupção. Porque a gente quer mais, quer mais, quer mais. E a gente não tem como viver eternamente no prazer. Felicidade é perigoso, ele diz. E tem aquele estudo que mostra que se uma pessoa triplica, quadriplica sua renda e se torna um mega milionário, a felicidade não cresce proporcionalmente, né, à quantidade de capital monetário. Então, é algo para a gente pensar assim, o que nos traz realmente a felicidade. Bom, fiz essa introdução, não quero ocupar o espaço e quero pedir, então, para o Gabriel poder falar um pouquinho sobre o que ele pensa sobre isso, né, já que ele está criando essa disciplina, que talvez nos ajude a acalmar nosso coração. Tá. Bom, primeiro, Flávia e todos que estão aqui nos prestigiando hoje, acompanhando essa, vamos chamar de conversa, né? Uma roda de conversa mesmo virtual. E eu quero agradecer muito o seu convite, tá? Fiquei muito lisonjeado. Eu já tinha assistido você em alguns momentos no canal. Quero parabenizar toda essa reflexão que você estabelece com seguidores, as orientações que você tem colocado. E, na verdade, não existe respostas definitivas e únicas para nada, né, Flávia? Você sabe. Quer dizer, da mesma forma que para a área da nutrição, para a área do cuidado, da saúde humana, também sobre o tema felicidade, obviamente, não há resposta simples, tá? Porque são questões complexas, obviamente. Mais do que questões complexas, nós, seres humanos, somos seres complexos, tá? Mas o que eu quero, assim, lhe parabenizar é por a gente estar conversando sobre estes temas, tá? Sem fórmulas mágicas, tá? Sem soluções mágicas, porque elas não existem, nem para a questão vamos dizer assim, da nossa saúde alimentar, nossa nutrição, bem como desse tema felicidade. Então, eu, na verdade, aceitei com muito gosto para a gente poder estabelecer esse diálogo, tá? Você já começou levantando uma questão que, de fato, tem hoje se sobressaído de uma forma muito intensa, que é essa questão de como que os outros me veem, né? Como que o que os outros vão pensar se eu sou gordo, se eu sou magro, se eu sou assim, sou assado, tá? Esse é um problema, na verdade, que sempre existiu, tá? Eu penso que hoje ele está mais potencializado, ele está mais exposto, né? Até em função das redes sociais e tudo isso. Ou seja, nos dá muito mais visibilidade e nos expõe mais. Portanto, a carga ela se torna mais intensa. Mas isso já é uma inquietação humana ao longo da história, tá? Eu lembrei agora que um dos filósofos que eu gosto muito, Michel Montaigne, de 1500, mais ou menos, na França, ele não era filósofo depois de ter sido prefeito e disso, aquilo, se isolou num castelo e foi estudar. E ele começou a justamente filosofar sobre ele. Quem sou eu? Quem é esse homem, esse ser humano ali? E ele se isolou e convivia muito na natureza e com os animais, ele começou a ter essa referência, a natureza e os animais. E ele descobriu que 3 grandes inquietações, eu estou falando de 1500, perturbavam o ser humano. A primeira delas é a aceitação do próprio corpo. Olha aí. O Michel Montaigne tem, inclusive, o nome do livro é Ensaios, né? Eu recomendo, porque ele diz, a primeira grande inquietação do ser humano é aceitar o seu corpo, tá?
nós temos dificuldade de aceitar o corpo e a gente não para pensar, para estudar, para fazer esse processo de aceitação como a gente é. Bom, nós somos o que, enfim, nossa vida nos faz, a nossa natureza nos legou, e é necessário a gente aceitar-se como se é. Tá? Obviamente que cada um pode buscar depois, enfim, o que ele acha que deve aprimorar. Mas essa é uma inquietação humana muito intensa, tá? Então, a pessoa um pouco mais gorda reclama, a magra demais reclama, o alto, o baixo, com calvície, sem calvície, de óculos, sem óculos, enfim, nariz grande, nariz pequeno. Então, ou seja, nós temos essa dificuldade de aceitar o corpo. E hoje, mais ainda, pela exposição, tá? Que se dê ao corpo. A segunda inquietação, o que vão pensar de mim? Tá? O que vão dizer de mim? E a terceira, que ele chamou de arrogância, tá? Arrogância intelectual, que são as pessoas que se acham superiores pelo conhecimento, pela classe social. Mas você veja que eu estou trazendo isso porque isso não é uma novidade. Tá? Filósofos ao longo da história já se debruçaram de que isso, de fato, é algo que nos incomoda, que nos mobiliza, que nos desafia. Portanto, acho que primeiro que a gente tem que saber de que isso sempre existiu, existe, e que a gente tem que conversar sobre isso, tem que buscar fórmulas, tá, de aceitação e de desenvolvimento disso. E quando você relacionou a questão aí com o processo de alimentação, nutrição, eu também vou fazer referência e você de alguma forma já apresentou um caminho, né, que é o equilíbrio. Tá? Aristóteles, que é um dos maiores filósofos da Grécia Antiga, ele tinha a famosa teoria do justo meio, tá? Nem a falta e nem o excesso. Tá? Isso para tudo, tá? Para todas as dimensões da vida. Então, acho que você mesmo já apontou ali o que Aristóteles apontava. Nós precisamos buscar na nossa vida ser e equilibrar, sempre buscando o meio termo, o equilíbrio. Tá? Nem, obviamente, no caso ali que você citou da alimentação, nem a falta, a ausência, tá? Que possa nos prejudicar, e também não o excesso. É um desafio, mas existe essa possibilidade. E entender isso também, que esse é um processo que não se resolve com uma ação somente. Tá? Só deixar de fazer isso, só me privar daquilo, mas é buscar esse equilíbrio na sua totalidade. Não serão uma ação ou duas ações, medidas que vão resolver. Isso vale para a questão que você levantou, mas para a felicidade também vale isso. Tá? E, na verdade, estou já lembrando que isso se aplica totalmente na felicidade. Buscar o equilíbrio, não é no excesso. Tá? Concebê-la enquanto um todo, não é uma questão, duas ou três. Tá? E também isso se desenvolve e se expressa de forma diferente entre nós, que somos seres diferentes. Tá? Não existe uma fórmula única para todos nós. Mas é importante a gente trabalhar, conversar, estudar, ler, se assessorar de pessoas especializadas, para que a gente possa elaborar essa aceitação de como que a gente é e melhorar o que a gente entende que deva de melhorar. O que isso não pode se transformar vamos chamar de uma neurose, né? numa preocupação excessiva que nos desorganiza e que nos desestabiliza. Então, para iniciar, eu queria dizer assim que é isso, seja a felicidade, seja outras questões da vida, eu acho que algumas coisas indicam de que a gente tem que buscar o equilíbrio, o meio termo das coisas, concebê-las sempre nas suas diversas inter-relações, tá? E que cada um tem que... E não há uma fórmula única para todos nós, cada um tem que buscar a sua melhor forma de atingir os objetivos que se propõe. E a felicidade é esse tema extremamente complexo que a gente discute a filosofia, se eu pegar só a ocidental, mas a oriental também já discutia isso, desde Confúcio, né? De que é o ser humano buscar esse autoconhecimento, essa sua identificação e ver o que de fato o satisfaz, né? E aí tem a ver com satisfação, tem a ver com prazer, para melhor poder viver uma vida boa, uma vida feliz. Para quem está entrando agora, boa noite a todos. Eu estou conversando, meu convidado especial é o professor Gabriel Grabowski. Ele tem formação em filosofia e doutorado na área da educação, né? Professor universitário
universitário, tem estudado e está se propondo a instigar os jovens universitários para esse tema. E daí, conectando isso, né, tudo que ele está falando, com a questão da obesidade que eu trabalho há tantos anos, em 94, já me perdi, professor Credo, mas quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, eu perguntava para as pessoas em diferentes estágios do emagrecimento, a pesquisa era essa, o que mudou na tua vida? No inicinho do emagrecimento, na metade do caminho e lá no final. E uma das categorias que saiu pulando foi que tinha aspectos internos, não era só mudanças de hábitos. Junto com a mudança de hábito, com a diminuição do peso, vinha a melhora da autoestima, tranquilidade, segurança e sensação de felicidade, que era relatado em todos os grupos. Então, essa categoria emergiu, que eu acabei indo buscar os conceitos, né, na literatura, para ver o que se sabia sobre o que é essa felicidade. Né? E é muito do dia a dia. Eu estava lendo, como educador, que tu também já é, né, Rubem Alves, ele estava falando, esses dias ele gravou um vídeo, né, dizendo assim, debaixo de um banho quente, que felicidade. Né? A vida não é outra coisa, senão a coisa mais... como é que ele diz aqui? A vida não é uma causa perdida. As coisas essenciais da vida a gente encontra a cada momento, se a gente souber prestar atenção, ele sinaliza. Né? Então, está para nós, tu falou em uma importante palavra que é aceitação, que ainda essa semana, atendendo uma pessoa que estava se sentindo talvez um pouco culpada por ter comido um pouco mais do que deveria, daí no dia seguinte, não, eu vou me perdoar, afinal foi só um pequeno descontrole, e daí começou a discutir comigo para entender o que tinha acontecido. E eu disse, olha, o entendimento tu já tens, eu acho que está faltando agora é a aceitação de que tem uma doença, que tem dois seres que te habitam, o gordinho, o magrinho, o diabinho, o anjinho, como queira chamar, e que de vez em quando tu vai, sim, pisar na jaca, enfim, se desorganizar na alimentação, mas isso, se aceito, a gente dá um abracinho, respira fundo e vamos de novo no autocuidado. E normalmente o que acontece com quem está tentando emagrecer? Um super empenho, esforço para tentar se colocar no eixo e um desespero, um auto-xingamento até, sabe? Maus tratos de verdade, quando não estão conseguindo, e às vezes nas tentativas de emagrecer, que eu também considero maus tratos, tentativas como as medicamentosas, as radicais, né? Processos invasivos, assim, que é muito longe do equilíbrio. Então, daí fala o teu filósofo, né? Que nem muito, nem 80, nem muito, nem, né? A boa medida. Que é o Voltamos caminho, ao justo meio, é o equilíbrio de novo. Né? Meio, exatamente. Em tudo na nossa vida, a gente precisa buscar esse meio termo, né? Isso que é o objetivo, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender-se de que nós somos humanos, e enquanto humanos nós nos formamos de forma permanente, né? Eu gosto muito da definição do Paulo Freire, que diz, nós somos seres inacabados, sempre estamos nos constituindo, nos construindo, vamos ter esses reveses, tá, de excessos e faltas, mas o importante também é a gente não se tornar escravo desses modelos, desses paradigmas, né? E entender que a sociedade... Ditames da moda, ditames da beleza. Até porque esses paradigmas também a gente sabe que ao longo da história se modificaram, né? Todo mundo sabe que tivemos épocas na história, na Idade Média, que a mulher bonita, o homem bonito era o gordo, entendeu? Era o exagerado, era o que consumia muito, hoje não é. Então, eu acho que a gente tem que relativizar um pouco isso e trabalhar com mais naturalidade, né? A busca do que a gente chama de felicidade, assim, ela tem muitas formas de se manifestar. Há um consenso de que tem sido uma busca permanente de todos, né? Os grandes pensadores da história, o exemplo, acho que o mais intenso é do próprio Aristóteles, porque ele vai trazer essa discussão de uma forma mais intensa, o que é a felicidade, afinal. Claro que os outros pensadores da época já tinham colocado.
Ele mesmo refletiu sobre isso no seguinte perspectiva, de que é saber viver bem a vida. Saber viver bem a vida e saber saborear a vida. E para isso não tem um padrão pré-determinado que você vai viver bem desta forma ou daquela forma, né? E o termo, inclusive, que os gregos usavam para felicidade, eles disseram o seguinte: nós podemos nos diferenciar em muita coisa, ou podemos pensar diferente em tudo, ou ter objetivos diferentes. Os seres humanos têm metas, objetivos, projetos muito próprios e diferentes. Mas eles identificaram de que uma coisa todos os seres humanos buscavam, que é essa tal da felicidade. Tá? Então, acho que a gente tem que discutir, bom, o que é então essa felicidade, mas ela existe mesmo? Tá? Porque tem autores hoje que dizem, olha, eles perguntam, não é que eles queiram nos dar a resposta. Será que ela existe mesmo? Será que não é justamente por sermos seres também eternamente insatisfeitos, estamos procurando algo que talvez não exista, tá? Ou que a gente acha que é um modelo único de felicidade, e tudo indica que não seja. Então, a primeira pergunta é essa, assim, um certo cuidado, tá? Para a gente não há um manual, não há um modelo único, não há uma definição única do que seja felicidade. O que há é muitas reflexões, muitas indicações, que a gente precisa ir conhecendo e refletindo sobre elas e ver qual delas se identifica mais, se relaciona mais com o que nós somos, o que cada um de nós é, tá? Por exemplo, no caso dos gregos, eles chamavam nem existia essa palavra felicidade, a palavra era a eudaimonia, tá? O eu, tá? Que seria algo que quer dizer eudaimonia, o eu é o bom, fazer o bem para mim, para os outros, né? E o daimon é o espírito, tá? O espírito que tem que desabrochar em mim, ou seja, desabrochar em mim um espírito bom, um espírito que me dê essa sensação de prazer, tá? E, claro, quando a gente está falando do espírito, aqui nós estamos falando, para os gregos, o espírito não era nada vinculado ao religioso, era vinculado à nossa transcendência humana, à nossa espiritualidade humana, ou, se quisermos também usar um outro nome, a alma humana. Tá? O espírito seria a alma humana, e cada um de nós tem a sua própria alma. Mas, então, para eles, assim, ó, a felicidade, na perspectiva da eudaimonia, é cada ser humano desenvolver suas potencialidades, tá? Nós temos as nossas potências de vida, nossos talentos de vida, nossas virtudes. E a felicidade é fazer com que elas se desenvolvam e se manifestem. Tá? Por isso, de que é tão importante o autoconhecimento. A pergunta fundamental que a filosofia fez foi, conhece quem é o ser humano? A necessidade de conhecer-se a ti mesmo. Tá? Porque é aí que está a questão fundamental. Então, eu penso de que para todos os processos, seja a busca da felicidade ou a busca aí da saúde humana, o cuidado humano, a própria questão da alimentação, passa por a gente conhecer-se primeiro, tá? Saber das nossas potencialidades e até das nossas, vamos chamar assim, fraquezas, fragilidades que a gente vai ter que se fortificar para atingir o que a gente deseja. Então, a felicidade seria esse bem-estar supremo. Tá? Agora, uma coisa muito importante, ó, esse bem-estar, na eudaimonia, nunca deveria depender de alguma coisa, Flávia e colegas. Assim, ó, eu não vou ser feliz porque eu sou gordo ou porque eu sou magro. Eu não sou feliz porque eu vou ser inteligente, sábio ou não. Tá? Na verdade, eles entendiam algo muito interessante, que a felicidade é um bem-estar que existe por si só. E não depende de nada e nem de ninguém para existir. Porque muitos podem dizer, eu vou ser feliz se for magro, eu vou ser feliz se eu casar, eu vou ser feliz se tiver dinheiro, eu vou ser feliz se tiver filhos, eu vou ser feliz se tiver reconhecimento público. Na perspectiva da eudaimonia, não. A felicidade é algo que existe por si só, independe de qualquer outra situação ou condição, tá? Ou seja, não pode haver nenhum amuleto, né, no sentido assim, uma bengala, melhor dizendo, para que eu seja feliz. Se eu atingir isto, tanto do ponto de vista objetivo, material,
Tá? Se eu tiver todas as minhas condições materiais, econômicas e financeiras, ou aquilo que você falava também, as subjetivas. Tá? Se eu estiver bem comigo mesmo, se eu estiver aceitando como eu sou. Então, eles alertavam que, cuidado, isso aí pode ser uma armadilha, e eu acho que nos tempos modernos essa armadilha ela é mais perigosa ainda, porque ela nos propõe 500 possibilidades de felicidade e talvez nenhuma delas atinja o que realmente você busca de felicidade, que a gente está buscando nas coisas. Tá buscando ou nas nossas questões subjetivas, tá? Ou nas nossas questões objetivas, né? Que a gente diz, vou ser feliz viajando, vou ser feliz ganhando muito dinheiro, trabalhando muito e depois tendo minha família. E a gente tem visto que nesses 13 mil anos, quem se dedicou a esse tema, ele alerta, olha, cuidado que talvez não seja isso. Até pode ser, mas não necessariamente. Então, não há uma resposta única em torno disso, tá? Eu gostei muito da pergunta. Eu não sei se você quer que eu entre se felicidade se aprende, não, tá? Claro. Eu primeiro queria que tu me provocasse um pouco com essa pergunta. Por que tu está me fazendo essa pergunta? Porque mais do que... Tu já está dando um caminho, né? O autoconhecimento. Sim. Eu fico pensando que confuso que é uma sociedade que diz que para a gente ser validado, a gente tem que ser bom em tudo. Então, uma perspectiva de autoexigência, de autocrítica e que nada é bom o suficiente, né? Então, eu fico pensando, a gente está aprendendo conceitos e diretrizes de felicidade que são questionáveis. Mas, à medida que a gente faz a crítica e desconstrói isso, começa a se conectar com o que realmente é importante, que nos deixa em paz. Eu brinco, né? Deixa o teu coração em paz. O que deixa o teu coração em paz? E ontem eu estava atendendo um grupo e uma das pessoas estava num ambiente ao ar livre, nós na internet, né? Na telinha, e ela ao ar livre, num pôr do sol, eu vi que tinha vegetação, perguntei onde é que ela estava. E ela disse que tinha diferente do tempo habitual. Ela pegou o filho, ele estava na beira do Rio Guaíba, brincando, jogando ali no gasômetro, enquanto ela estava conversando com a gente. E é uma pessoa que trabalha, se eu não me engano, até está nos assistindo, trabalha em hospital, a gente sabe a demanda que é a área da saúde, né, o desgaste. Então, quando ela consegue romper com o dia a dia e buscar algo diferente, que certamente foi muito prazeroso, tanto para ela como para o filho, Sim. uma outra conexão. E eu vi que alguns autores sugerem que a gente aprende a ser feliz no contato com a natureza, com a arte, com a música, né? Eu penso que sim, o que substitui o alimento? Qual é o alimento para a tua alma, como dizia Pedrinho Guareschi quando me orientou, né? Então, assim, o que a gente se alimenta? Não é só comida, e não. A Titãs fala isso também. A gente não é só comida, a gente quer diversão e arte, né? Então, a gente tem que procurar. A Karine deu uma contribuição aqui, escreveu que a felicidade pelo emagrecimento e manutenção do seu peso é muito melhor do que o prazer da fome emocional, do comer para aliviar a dor. Sim, né, Karine? Eu entendo o que tu quer dizer. A gente muitas vezes come para alívio. Então, depois de um dia pesado, cansativo, exaustivo, chegar em casa e abrir uma lata de sorvete, bem aquela imagem norte-americana que a gente sabe, né? A pessoa comendo um pote inteiro de sorvete no colo, aquilo ali, num primeiro momento, desce como, ai, que coisa boa, mereço, um carinho, né? Um conforto. Mas, ao mesmo tempo, como aquilo ali não repõe. Então, eu acho que é isso que a Karine está dizendo, né? Quando emagrece, quando consegue manter um peso saudável, consegue manter um equilíbrio, sem culpa, sem castigo e sem estratégias maluquetes, né? Vai se encontrar com um processo muito mais tranquilo de se sentir em paz com o que eu como, onde eu posso comer de tudo, onde nada é privado, porque até pouco tempo atrás a gente não tinha a obesidade que temos hoje. Por que ela se instaura justamente quando as populações têm mais acesso à industrialização, ao consumo, e daí fica tudo mais fácil a gente adquirir, né, os alimentos, mas daí a gente para de fazer seleção. A gente come e compra o que nos mandam comprar e comer.
Tu já não escolhe mais o que tu quer. Exato. E aí tem a ver com outro conceito que é muito importante, Flávia, que é o seguinte, a felicidade é uma forma de sabedoria, de saber viver a vida, tá? Que é diferente de conhecer, tá? A sabedoria, a palavra sabedoria vem de saber saborear, inclusive era relativo à alimentação, tá? Eu nunca esqueço uma palestra que eu assisti uma vez de um especialista sobre... Ele foi falar justamente sobre trabalho de universidade de extensão social, né? E quando ele foi explicar a sabedoria, ele diz, olha, vocês imaginem agora aí a Flávia oferecer um banquete para todos nós, tá? E ele disse, imaginem o melhor banquete mesmo. Vamos supor, vamos para um restaurante, quem conheceu o antigo panorâmico da PUC lá, que tinha todos os pratos, né? Maravilhosos. E ele diz o seguinte, e que vocês poderiam comer tudo, só que tinha um tempo para comer, aproveitar o máximo possível. E aí ele lançou a pergunta, como é que vocês se alimentariam disso? E pediu para nós respondermos. Então a pergunta assim, vocês imaginam estarem com fome essa hora da noite e ter esse banquete da Flávia, e nós temos 1 hora para aproveitar e comer o máximo que estava aqui. E as respostas foram várias, né? Todo mundo, eu ia encher o prato, eu ia comer um pouco de todos os pratos que tem lá, porque lá eram inúmeras ofertas, vamos dizer assim. E depois que todo mundo respondeu o que queria, ele disse, vocês percebam, e se isso é sabedoria? Por exemplo, se eu misturar vários sabores, vários pratos diferentes, isso é saborear aquela culinária especificamente? Não, tá? Porque a gente está querendo, na verdade, saborear tudo, e tudo não é um sabor. Nós acabamos perdendo, inclusive, o sabor de cada prato, na sua especialidade, na sua iguaria, justamente por comer demais, tá? E misturar vários pratos ao mesmo tempo. Comer churrasco com camarão, ou com massa, ou enfim, com comida japonesa e tal, chinesa. Isso provaria que nós não temos a sabedoria de nos alimentar, porque a gente mistura muitas ofertas diferentes no mesmo prato. E em relação à felicidade também é isso. A gente tem que saber escolher. Sabedoria é saber saborear a vida, saber saborear os pratos, mas saber escolher. E degustar aquele prato, e não todos juntos, misturados, como nós costumamos fazer nos churrascos de família, muitas vezes, com 4, 5 carnes diferentes, com vários... Então, esse é um elemento importante. E eu também queria dizer assim, sim, sobre... o que cada um pode buscar. Esse contato com a natureza, há uma linha aí dos que estudam a felicidade, eles recomendam bastante, tá? Eles recomendam. Eu não quero ficar só na filosofia, Flávia, porque eu queria dizer o seguinte, no passado, a filosofia estudou sempre a felicidade, tá? Os poetas e também as religiões. Agora, hoje, o que eu queria aproveitar esse espaço seu para dizer o seguinte, tem muitas ciências, já se fala em ciências da felicidade. Já estamos discutindo ciências da espiritualidade, que é diferente de ciência das religiões, tá? Então, hoje tem várias ciências se ocupando deste assunto, tá? Então, além da filosofia, além das diversas religiões, dos poetas, hoje, por exemplo, a psicologia está muito voltada para pensar esse tema conosco, tá? Há estudos de psicologia sobre isso também, como você fez sobre a questão da nutrição, hoje se faz sobre felicidade. Então, há muitos estudos, psicologia do desenvolvimento, psicologia positiva, a própria educação está discutindo isso, a medicina está discutindo isso, a própria biologia tem muitos estudos sobre isso, e entre outras ciências, tá? A economia também tem discutido. Eu até acabei conhecendo uma tese agora de doutorado de um colega que discute a questão do bem-estar econômico, né, do desenvolvimento econômico e a relação com a felicidade. Então, eu quero adiantar para vocês assim, inclusive, vocês sabem que, já devem ter visto falar, que a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, ela tem um curso sobre felicidade, até mostrar aqui um dos livrinhos, Modo de Ser Feliz de Harvard. Dentro dessa ideia de que se você tiver todas as condições, você vai ser feliz. E o que tem esses estudos mostrados que não, tá? Há um patamar de que isso influencia, mas se você for rico ou super rico,
não é isso que vai lhe agregar também uma super felicidade. Tá? O super rico não é super feliz. Inclusive, o grau de diferença dele para quem, enfim, tem o necessário para sobreviver é relativamente baixo. Então, eu queria dizer assim que, felizmente e paradoxalmente, quer dizer, ao mesmo tempo nós estamos vivendo tempos de muita infelicidade ou de muita manifestação de pessoas infelizes, nós temos muitas ciências hoje pensando esse assunto e contribuindo. E é fundamental a gente parar e estudar isso, ler sobre isso, conversar. Eu, particularmente, defendo que por que a gente estuda tanta coisa numa escola e numa universidade e não estuda como ser feliz? Tá? E eu estou falando tudo isso, mas queria voltar à relação isso com a natureza. Há pensadores que colocam de que tem muito, sim, a ver você voltar ao contato da natureza. A partir da pandemia, a gente percebeu que tem muitos de nós indo fazer trilhas, ir para os parques, ir para rios, para ter mais contato com a natureza. Tá? Há um filósofo americano chamado Henry, deixa eu só pegar aqui o nome completo dele, que eu tenho marcado aqui, tá nesse livro aqui. Henry David Thoreau. E ele diz, olha, de fato, para você ser feliz tem que ir para o mato. Tem que ir para o mato, tá? Tem que ir para a natureza, que é lá que você vai encontrar isso. E para encerrar desculpa também já aproveitar e sugerir algum até livros que eu acho que ajudam isso que a gente está conversando. Nós sabemos que as ilhas gregas são as ilhas consideradas como um símbolo também de felicidade, né? Porque lá a população que vive nessas ilhas, através de vários estudos, revela-se como uma população feliz, tá? Extremamente feliz. Viver nas ilhas gregas, mesmo naquela situação relativamente simples, vamos dizer assim, porque não são pessoas super ricas, os nativos, vamos dizer. E o caso, eu estou lendo aqui um livro do Daniel Clay, que é muito conhecido. Ele, quando se aposentou, ele foi para Hydra, na Grécia, para conviver com os moradores de lá e verificar por que eles eram tão mais felizes do que ele, o professor das grandes universidades americanas. E é isso que você falou. Eles passarem a tarde conversando com os amigos, eles ficarem olhando o mar, olhando o pôr do sol, tá? Pegando uma azeitona e comendo com pão, com queijo. Tá? Não são nas farturas, não são nas grandes viagens de cruzeiro. São nessa relação que a gente tem que ter conosco, com a vida e com o meio ambiente. Tá? E a nossa sociedade ela está nos vendendo uma outra proposta, achando, olha, se mate trabalhando, entenda de tudo, que nunca vamos entender de tudo, conquiste bens e bens e bens, que você vai ser feliz. Não. E todos esses estudos, para resumir, dizem que nada disso é assim. Se mate trabalhando e se mate comendo depois de um dia de trabalho. Né? Então, exato. E os estudos, como você está dizendo, famoso happy hour. Os estudos não mostram nada disso. Então, eu te perguntaria, né, para a gente ir finalizando, Gabriel, é possível aprender a ser feliz? Esse caminho é real? Eu diria que sim e não, tá? Sim, porque o autoconhecimento implica um aprender quem nós somos, tá? O ser humano é um ser que aprende até morrer, é um ser inacabado. Nós vamos aprender sempre até morrer. Então, a gente pode aprender a ser feliz. Não que eu disse também, porque é o seguinte, não é um conteúdo que eu possa ensinar, que você possa ensinar. Olha, faça isso, como os livros de autoajuda tentam fazer, ou até algumas assessorias de coach. Faça isso, faça aquilo que você vai feliz. Nesse sentido de ensinar alguém a fazer coisas, não é possível. Agora, nós desenvolvermos um processo de reflexão, de autoconhecimento, de aprender a viver, tá? E aí me permita só fazer uma explicação na ordem da pedagogia. Tá? Há uma diferença entre aprender e apreender. Aprender significa o seguinte, o Gabriel falou, a Flávia falou, eu entendi, eu memorizei, mas continuo fazendo como eu quero. Tá? Então, houve uma transmissão de uma informação, de um conhecimento, e que a pessoa entendeu e se apropriou dele. Agora, o fundamental não é aprender, é apreender. O apreender
não é só eu saber o que devemos fazer, mas eu agarrar isso, eu transformar isso em modo de vida. E esse conhecimento ele tem que me transformar. Então, se eu estou lendo livros, estou estudando, estou numa roda de conversas como esta, eu estou numa universidade conversando sobre isso, e este conhecimento está me transformando, tá? Então, é possível sim, tá? Aprender a ser feliz. Agora, o que eu diria assim, não é possível ensinar a ser feliz. Ensinar no sentido assim, faça assim, assim que você vai ser. Isso não é possível. Agora, o autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo, saber quem somos, o que de fato queremos, inclusive o que de fato me faz feliz. Tá? Claro. E a felicidade é uma coisa fundamental, ela nunca é permanente. A felicidade, se fosse permanente, se fosse constante, seria chata, seria insuportável. Tá? Vamos dizer assim, o grande bem-estar que a felicidade nos causa, porque ela é de momentos, tá? Ela é de situações e de ocasiões. E ela até é esporádica, tá? Às vezes até rara. Tá? Então, se eu estou com sede, eu vou ser feliz com a água. Se eu estou com fome, eu vou ser feliz com uma verdura. Agora, no sentido de que não é um estado permanente de satisfação das nossas vontades, dos nossos desejos. Tá? Até o amor, enquanto eros, é falta. É falta, é desejo. Tá? Ou seja, se a gente vivesse 24 horas de amor pleno, ele se tornaria chato. A felicidade 24 horas não seria suportável. Então, a gente tem que entender de que ela é de momentos, de situações, e de acordo com a nossa própria vida. Tá? Não há uma fórmula definida, e eu não tenho dúvida, e por isso que a gente está propondo que se discuta esse assunto na sala de aula, na educação básica, no ensino superior, em lives como você está fazendo, porque a gente estuda tanta coisa e não estuda o que mais buscamos, que é ser feliz. Tá? E é necessário que isso seja uma área de estudo nossa, de reflexão e de conhecimento. E por que eu propus na universidade? Porque eu vejo os jovens hoje desesperadamente estudando, desesperadamente se esforçando e com muita infelicidade, com muita angústia, sabe? Com muita depressão. Há muito suicídio de jovens. O Rio Grande do Sul, só para falar o Brasil, mas o Rio Grande do Sul é campeão de suicídio de adolescentes e jovens. Por quê? Porque, inclusive, a nossa própria educação, às vezes, contribui para isso. A cobrança da sociedade, a cobrança das famílias, a cobrança de nós, professores, nós estamos sobrecarregando as pessoas de responsabilidade, de compromissos, que depois a gente não devolve para eles isso em felicidade. Tá? E isso é necessário a gente parar, porque esse modelo de vida não levará ninguém a ser feliz. Se você permitir uma historinha rápida, Flávia. Há uns anos atrás, no Dia da Criança, 12 de outubro, no Jornal Nacional, ou no Fantástico, uma jornalista perguntou para uma menininha de 4 anos: o que você quer ser quando for feliz? Tá? Vocês podem imaginar o que a gente responderia. Primeiro, por que perguntar o que ela seria quando for grande, se poderia perguntar o que ela era enquanto criança. Mas a pergunta é, o que você quer ser grande e feliz? E ela respondeu rapidamente assim: eu quero ser aposentada. Uma criança de 4 anos. A jornalista ficou mais surpresa. Mas por que aposentada, meu amor? E ela disse o seguinte: porque todo dia eu quero ir brincar na praça, eu quero correr na praça, e meu pai e minha mãe chegam do trabalho, eu convido, e eles dizem: não, só quando eu me aposentar, não enche o saco, não incomoda. Nós queremos descansar. Então, ela sabendo de que ela não podia ser feliz na infância, só com a vinda da tal aposentadoria, e ela já queria se aposentar para poder viver uma infância feliz. Então, assim, é necessário a gente se viver cada fase da vida, a infância, a adolescência, a juventude, tempo de estudar, tempo de trabalhar, tudo é necessário que a gente transforme isso em momentos felizes. Porque se eu ver o estudo e o trabalho como um pesadelo, como tortura, eu vou ser infeliz. Mas eu posso transformar cada momento da minha vida em momentos que eu dê um sentido, um significado que me ajude a ser feliz também nesses momentos, como eu estou sendo feliz estar com vocês hoje. Sem dúvida. Nosso modo de vida está nos trazendo todos esses adoecimentos e desequilíbrios, né? E se a gente parar para pensar um pouquinho,
e fazer essa conexão, né? O que me deixa bem? E validar a emoção e o sentimento, né? Por exemplo, poder valorizar que eu estou respirando, que eu estou tomando uma boa ducha depois de um dia quente, como foi hoje, prestar atenção nisso. E daí tem a ver o que dar sentido e valor para todos esses momentos. Porque daí, se tu te conhece, se tu te percebe, presta atenção no que está sentindo, no que está pensando, no que está sentindo e como está se comportando, a gente vai conseguir fazer conexão e responder ao que nos deixa em paz. E é a conexão humana, né? A conexão comigo, com o outro e com a natureza. Ter cuidado, porque tem a conexão virtual hoje que está justamente fazendo o movimento contrário, nos desconectando conosco e com a vida e com a natureza. Então, e olha, o que tem a ciência apontado aí? Nós estamos gastando 6 a 8 horas dias olhando redes sociais, olhando, tá? É muito tempo gasto em algo que não nos trará felicidade. Isso não significa que eu vou abandonar a rede, mas vou usar a rede para fazer uma live, discutir. O que for útil, né? Para aquilo que for preencher, né? Assim como ler uma literatura que me responda para alguma coisa. Na verdade, é no dia a dia a gente poder fazer seleção, fazer escolhas. E aí, isso que é o marco do meu trabalho, né? Ajudar as pessoas a fazerem boas escolhas. Não é fazer dieta. Isso vai ajudá-las a ser felizes também. Sem dúvida. E, Flávia, para encerrar mesmo, eu quero sugerir esse livro aqui, o do Juremir Machado, que é um jornalista do Rio Grande do Sul, tá? Ser Feliz, ele começa dizendo, justamente conforme a música do Cleiton Cledírio, ser feliz é tudo o que se quer, tá? E o que ele faz nesse livro? Ele pegou em torno de 45 pensadores e o que cada um fala sobre felicidade. Então, é um autor nosso, bom para ler, aí quem está de férias, eu sugiro esse livro que dá um bom fundamento sobre felicidade. E quem sabe um dia, se você quiser, a gente pode escolher 1 ou 2 ou 3 filósofos e falar especificamente o que o Nietzsche falaria, o que Aristóteles falaria, tá? E tem vários contemporâneos agora, Edgar Morin, tantos outros aí. Olha, vai ser uma honra para mim, imagina. Nossa, vou me preparar. Mas, professor Gabriel, adorei o nosso bate-papo. Acredito que quem está assistindo até agora também, as pessoas parabenizando aqui. Privilégio ter sua presença. Tenho certeza que esse desafio dessa disciplina sobre felicidade na universidade vai ser um sucesso, com certeza, né? Porque acho que é uma geração nova que está vindo e que está podendo fazer uma crítica que esse nosso modelo de vida não está sendo o bicho, né? Não tá inclusive nosso modelo de educação, viu? Inclusive nosso modelo de educação. Eu, assim, da área humana, isso aconteceu em mais de uma instituição que eu trabalhei, chegar na sala de aula e os alunos estarem muito angustiados e nós, professores, não percebermos. Mas eu fico à disposição para futuras conversas, se vocês tiverem interesse, e também ouvir mais quem está aqui participando. E te agradeço muito. Uma ótima noite para todos, bom descanso, e que leve no coração essa atenção para os nossos momentos assim, de pequenas doses de felicidade. Tá bom? Um abraço. Obrigado, boa noite, tchau, tchau.